Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo aula da disciplina de História da Técnica e da Tecnologia, oferecida no campus Cornélio Procópio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Meu nome é Roberto Bondaric, eu sou o professor dessa disciplina e hoje nós iremos tratar, o conteúdo que nós iremos tratar aqui é o conteúdo relacionado ao determinismo tecnológico. É um importante conceito, uma importante ideia sociológica e filosófica que trata a respeito da importância que é dada à tecnologia. Enfim, nós vamos discutir aqui: a tecnologia transforma a sociedade? Ou a sociedade que transforma a tecnologia? Enfim, são ideias, são conceitos válidos que nós iremos trabalhar aqui. Bom conteúdo para vocês, aproveitem e não se esqueçam, quem for aluno, de ao final responder a avaliação. O nosso assunto de hoje é determinismo tecnológico, dentro da disciplina de História da Técnica e da Tecnologia. Eu sou o professor Roberto Bondaric e peço que me acompanhem. O determinismo tecnológico é atualmente a teoria mais popular sobre a relação entre tecnologia e sociedade. Ela tenta explicar fenômenos sociais históricos de acordo com um fator principal, que no caso é a tecnologia. O conceito de determinismo tecnológico foi criado pelo sociólogo americano Thorstein Veblen, que nasceu em 1857 e faleceu em 1929. Em textos nos quais esse autor trata das relações entre o automatismo técnico e os mercados capitalistas. Este termo e conceito ele foi cultivado e aperfeiçoado por Robert Ezra Park, da Universidade de Chicago. Contudo, o conteúdo presente na perspectiva do determinismo tecnológico tem seu início relacionado ao auge da ideia de progresso técnico, progresso material, ou seja, na melhoria das condições de produção e de vida da população, da melhoria tecnológica. Até o final do século XIX, a crença nos avanços tecnológicos e sua determinação no bem-estar humano já havia se tornado um dogma, pois que uma das associações mais frequentes com o término tecnologia é a ideia de progresso, hasta el grado de ser uma representação social em las mentalidades coletivas, isso conforme dito por Chavarro. Portanto, então, isso quer dizer que uma das mais frequentes associações do término tecnologia é sempre com o progresso. Quando nós vemos melhoria tecnológica, ou simplesmente avanço tecnológico ou tecnologia, nova tecnologia, nos vem à mente essa ideia de progresso. Conforme a historiadora Montserrat Huguet, o sentido de progresso ad infinitum se incorporou à história ocidental inteiramente no século XIX, sendo que o século XX é herdeiro destacado de uma proposta ideológica e social que legitima o crescimento tecnológico como um sinônimo de desenvolvimento e incorpora, ao mesmo tempo, dimensões de gigantismo e aceleração jamais imaginadas. Huguet, ela escreveu El determinismo tecnológico, um novo discurso legitimador. Desde a Segunda Guerra Mundial, os cientistas consideram a tecnologia como um dilema moral e que o seu uso pode causar consequências profundas na humanidade e no planeta, ou seja, mudanças de cultura, mudanças também de comportamento e também mudanças, o que nós sabemos hoje, vemos pelo nome de mudanças climáticas. Os sociólogos veem o problema através do aumento da complexidade e da velocidade das mudanças que a tecnologia está trazendo para a sociedade. Em 1940, Robert Ezra Park declarou que os dispositivos tecnológicos estavam modificando a estrutura e as funções da sociedade. Lembrem-se que 1940 é plena Segunda Guerra Mundial. Havia ali um grande avanço tecnológico, desenvolvimento de máquinas, de processos, de equipamentos, visando, principalmente os aliados, visando a sua vitória na guerra.
Então, essa noção que serviu de ponto de partida para uma corrente teórica, em todos os aspectos inovadora. Segundo esses sociólogos, as mudanças tecnológicas ultrapassam a habilidade das pessoas e das diversas sociedades para adaptar-se a elas. Ou seja, a tecnologia, ela ultrapassa a capacidade das gerações, das pessoas, de compreendê-la e diria que até mesmo de aplicá-la plenamente. Para outras ainda, a tecnologia é vista como uma força dominante na sociedade, colocando obstáculos para a liberdade humana. De acordo com os deterministas tecnológicos, aqui nós temos uma lista desses deterministas: Marshall McLuhan, Harold Innis, Neil Postman, Jacques Ellul, Siegfried Giedion, Leslie White, Lynn White Jr. e Alvin Toffler. As tecnologias, particularmente as da comunicação, as chamadas de mídias, são consideradas como a causa principal das mudanças da sociedade. Hoje nós chamamos de tecnologias da comunicação, né? E também tecnologia da informação. E são vistas como a condição fundamental de sustentação do padrão da organização social. Os deterministas tecnológicos interpretam a tecnologia como a base da sociedade no passado, presente e até mesmo no futuro. Novas tecnologias transformam a sociedade em todos os níveis, inclusive institucional, social e individualmente. Os fatores humanos e sociais são vistos como secundários, isso conforme Daniel Chandler escreveu em 2000 em Technological or Media Determinism. Na perspectiva determinista, considera-se que o desenvolvimento tecnológico condiciona sobremaneira as mudanças e as estruturas sociais. Como a fonte primordial das mudanças sociais se caracterizaria pelo desenvolvimento de tecnologias, as intervenções sociais políticas, institucionais e culturais colocadas ao processo de desenvolvimento de tecnologia teriam pouco ou nenhum efeito. Isso ocorreria porque as tecnologias afetariam inexoravelmente todos os âmbitos sociais. Conforme Chandler, portanto, as tecnologias atingem todos os âmbitos e campos da sociedade. Segundo a concepção determinista da tecnologia, considera-se a relação entre tecnologia e sociedade como unidirecional. Sustenta-se que o desenvolvimento social em seus aspectos econômicos, políticos e culturais seja uma consequência direta e linear do desenvolvimento tecnológico. Sob tal ponto de vista, argumenta-se que a tecnologia segue um curso particular de acordo com as suas próprias leis e se desenvolve num âmbito externo ao meio social, como um fator exógeno, como uma dinâmica própria, como se fosse um fenômeno natural que responde aos seus próprios princípios e ao qual ao homem restaria o esforço de adaptar-se. Isso coloca que a tecnologia ela é irresistível, cabe ao ser humano apenas se esforçar para se adaptar a ela. Isso de acordo com esta visão determinista. Tendo em vista certa característica e peculiaridades da questão, destacamos a interpretação de determinismo tecnológico apresentada por Smith e Marx. Né? Segundo esses autores, podemos verificar que a ideia de determinismo tecnológico assume diversas formas que podem ser descritas como algo que ocupa espaços ao longo de um espectro entre extremos hard e soft. No extremo hard do espectro, pesado, a atividade, o poder de efetuar a mudança é imputada à tecnologia a si mesma ou a alguns de seus atributos intrínsecos. No outro extremo do espectro, o determinismo soft começa por recordar-nos que a história da tecnologia é uma história de ações humanas. Para entender a origem de um tipo particular de poder tecnológico, devemos primeiramente aprender sobre os atores. Quem eram eles? Quais foram as circunstâncias? Por que a inovação foi feita por essas pessoas e não por outras? Por que foi possível nesse momento e nesse lugar, em vez de em outro tempo ou lugar? Quem se beneficiou e quem sofreu?
Em vez de tratar a tecnologia per se como locus, ou por si mesma, como locus da ação histórica, os deterministas soft localizam em uma matriz mais diversa e complexa do ponto de vista social, econômico, político e cultural. Smith e Marx, Those Technology Drive History, The Dilemma of Technological Determinism. O determinismo mais leve, o soft, então, ele consideraria como agente causal uma matriz social, econômica, política e cultural variada e complexa, e não apenas a tecnologia. Então, o determinismo soft, ele diz que quem influencia a sociedade não é apenas a tecnologia. O determinismo mais forte atribui à tecnologia o poder exclusivo de provocar mudança social, segundo um caráter inevitável e necessário. Qualquer mudança tecnológica produz alguma transformação social. Em algumas dessas transformações, elas são muito difundidas. Até mesmo críticos do determinismo tecnológico, como Ruth e Finnegan, são capazes de aceitar que a tecnologia provoca, sim, mudanças, ela causa consequências na sociedade. Tecnologia é um dos numerosos fatores das mudanças sociais e do comportamento humano. Criticar o determinismo tecnológico não é destacar a importância do fato de que aspectos tecnológicos de diferentes tecnologias de comunicação possibilitam diferentes tipos de uso, ainda que as aplicações potenciais das tecnologias não sejam necessariamente realizadas. Logicamente, numa sociedade onde o grau de interação com outros fatores está evidentemente presente, é difícil justificar uma insistência na tecnologia ou mídia como fator fundamental das transformações sociais. Aqui eu tenho esse quadro que ele mostra como que é aplicado o conhecimento, e o que a tecnologia ela auxilia seria na aplicação, na transformação do dado, também, aliás, nós temos hoje como tecnologia da informação, a transformação do dado em informação, esta em conhecimento e a sua aplicação, a sua execução inteligente de acordo com a capacidade, das pessoas. Podemos concluir que, sem querer negar a importância e o impacto da convergência das tecnologias de comunicação e informação, ainda estamos longe de poder afirmar com segurança que tais desenvolvimentos poderão causar uma mudança decisiva na estrutura organizacional e econômica em um prazo de tempo razoável. Muito mais provável é que na dinâmica entre os eventos sociais e a tecnologia, essa última continua sendo mais um reflexo ou ferramenta das forças em disputa pela apropriação de parcelas de capital e poder do que objeto ou mesmo motor de mudanças. Aqui nós temos essa imagem, que mostra como que nós estamos cercados de tecnologia, como que é impossível dizermos que a tecnologia não nos influencia em maior ou em menor grau. Aqui nós temos as referências das quais essa apresentação, essa aula foram retiradas. Daniel Bell, Advento da Sociedade Pós-Industrial, uma tentativa de previsão social. Marcelo Coutinho de Oliveira, Lima, a Sociedade da Informação e o Determinismo Tecnológico, Notas para um Debate, que é um artigo. Raquel Fomer Correia e Betânia Medeiros Jeremias, Determinismo Tecnológico, Elementos para o Debate em Perspectiva Educacional. Isso aqui é publicada por uma das revistas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E Karina Medeiros de Lima, que escreveu Determinismo Tecnológico em Intercom. É um congresso brasileiro de comunicação.